Você já ouviu dizer que retirar o útero é a solução definitiva para sangramentos, dores e problemas ginecológicos? Muitas mulheres acreditam nisso sem saber que existem riscos ocultos que ninguém nunca contou, sintomas que só aparecem depois da cirurgia e que pegam muita gente de surpresa. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre a histerectomia, como essa cirurgia funciona, quando ela realmente é indicada, quais são as consequências, os sintomas que podem surgir e principalmente como viver com qualidade depois desse procedimento. Fique até o final porque o que eu vou te mostrar agora é algo que toda mulher precisa saber para proteger a própria saúde. E se você quer continuar recebendo informações importantes sobre saúde feminina, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum alerta importante. Alerta importante. Muitas mulheres entram nessa cirurgia achando que vai resolver tudo de uma vez, mas o que ninguém te conta é que sem preparo, você pode enfrentar uma menopausa repentina e intensa, com sintomas que impactam o dia a dia, como ondas de calor que sobem do nada, suor excessivo que te deixa desconfortável o tempo todo e até mudanças no humor que afetam relacionamentos. É por isso que informação é essencial, para você decidir com empoderamento e não por pressão. Antigamente, os médicos indicavam a retirada do útero com muito mais facilidade. Qualquer problema já era motivo para sugerir essa cirurgia. Hoje, com o avanço da medicina, os tratamentos estão cada vez mais conservadores, ou seja, nem todo caso precisa de fato chegar a uma cirurgia tão radical. Os médicos agora priorizam opções menos invasivas, como medicamentos, procedimentos ambulatoriais ou até monitoramento, antes de optar pela remoção. Mas ainda existem situações em que a histerectomia é necessária. Um exemplo são os miomas muito grandes e a adenomiose, que causam sangramento uterino anormal. A mulher sangra por muito tempo, às vezes semanas seguidas, e isso impacta totalmente sua qualidade de vida. Imagine não poder trabalhar, sair de casa ou até dormir tranquila por causa de um fluxo constante que te deixa exausta e anêmica. Também existem casos de tumores malignos ou doenças que podem se transformar em câncer. Em mulheres mais jovens, a retirada do útero pode acontecer em situações graves, como hemorragia após o parto, quando a vida da mulher está em risco. Ou seja, não é uma cirurgia feita por qualquer motivo hoje em dia, mas sim quando realmente existe uma indicação clara. Revelação exclusiva. O que poucas sabem é que em casos de adenomiose, o sangramento não é só incômodo, ele pode levar a complicações como infecções recorrentes ou até problemas de fertilidade se não tratado a tempo, e a histerectomia surge como último recurso para restaurar o bem-estar. Existem diferentes formas de realizar a retirada do útero. A primeira é a laparoscopia, que é a cirurgia feita por vídeo, com pequenos furinhos na barriga. Essa é a mais indicada na maioria dos casos, porque é menos agressiva. A recuperação é muito melhor e a mulher costuma receber alta cerca de 5 dias depois da cirurgia. É uma técnica moderna que usa câmeras e instrumentos finos, permitindo que o médico visualize tudo com precisão sem grandes cortes, o que reduz o risco de infecções e acelera a cicatrização. O segundo tipo é a laparotomia, que é a cirurgia aberta, com corte maior na barriga. Essa via é utilizada quando a mulher tem um câncer mais avançado ou quando o útero está muito grande e o médico não consegue manipular os instrumentos pelo método menos invasivo. Nesse caso, o corte pode ser similar ao de uma cesárea, e embora seja mais invasivo, é essencial em situações complexas para garantir a remoção completa. Existe ainda um terceiro tipo, que é a retirada do útero pela via vaginal, mas essa é raramente utilizada. Hoje em dia, só é indicada quando a mulher apresenta prolapso vaginal, ou seja, quando o útero está saindo pelo canal vaginal. Mesmo assim, os médicos evitam essa técnica porque não gostam de retirar um órgão saudável sem uma indicação forte. Alerta importante: escolha a via cirúrgica com cuidado. A laparoscopia não só acelera a recuperação, mas também minimiza cicatrizes e dores pós-operatórias, o que é crucial para mulheres na maturidade que já lidam com outros desafios hormonais. Na maioria das vezes,
A cirurgia acontece perto ou depois da menopausa, geralmente após os 45 anos. Isso acontece porque a mulher já teve os filhos que desejava e não há mais risco de gravidez. A escolha da via cirúrgica, seja por vídeo ou por corte, é feita em conjunto entre a paciente e o médico, levando em consideração o caso específico de cada mulher, como o tamanho do útero, a presença de adesões ou o histórico de cirurgias anteriores. Outro ponto importante que você precisa saber é que existem dois tipos de histerectomia, a total e a subtotal. A histerectomia total é quando o útero é retirado por completo. Essa é a mais comum e ajuda a prevenir problemas como pólipos e câncer de colo do útero, eliminando completamente o risco de lesões nessa área. Já a histerectomia subtotal é quando o colo do útero é preservado. Essa opção costuma ser indicada para mulheres mais jovens, que têm o colo do útero saudável, pois mantém parte da anatomia natural e pode preservar algumas sensações, mas exige vigilância contínua para evitar complicações futuras. O que ninguém te conta é que na subtotal você ainda pode ter um pequeno sangramento cíclico em alguns casos, o que surpreende muitas pacientes que achavam que tudo acabaria de vez. Uma dúvida muito comum é sobre os ovários e as trompas. Eles são retirados ou permanecem? Geralmente, quando a mulher já entrou na menopausa, os médicos retiram tudo: útero, ovários e trompas. Mas se a mulher ainda não entrou na menopausa, os ovários costumam ser preservados. Isso é feito para evitar uma queda brusca dos hormônios e impedir que a mulher comece a sentir os sintomas da menopausa antes do tempo. Os ovários são responsáveis por produzir estrogênio e progesterona, que são hormônios femininos fundamentais para diversas funções do corpo, como regulação do ciclo menstrual, manutenção da densidade óssea, saúde cardiovascular e até equilíbrio emocional. Entre os 45 e 55 anos, quando a mulher se aproxima da menopausa, esses ovários começam a diminuir sua atividade. Com isso, a produção hormonal também cai, surgindo os sintomas típicos dessa fase da vida, como ondas de calor, fadiga e alterações no humor. Revelação exclusiva: preservar os ovários pode adiar esses sintomas, mas se houver risco de câncer ovariano familiar, a remoção pode ser recomendada mesmo em mulheres mais jovens para prevenção, algo que deve ser discutido com base em exames genéticos e histórico familiar. Esse é um detalhe que poucas mulheres sabem. Muitas fazem a cirurgia sem entender que, se os ovários forem retirados, podem entrar na menopausa de forma repentina. Diferente do processo natural que acontece aos poucos, com avisos do corpo, quando os ovários são removidos, a menopausa acontece de uma hora para outra. Isso faz com que os sintomas sejam mais intensos. Calor que sobe do corpo, suor excessivo, irritabilidade, insônia, secura vaginal durante a relação são apenas alguns dos sinais que podem surgir. E muitas mulheres não estavam preparadas para isso porque ninguém explicou antes. Alerta urgente: essa menopausa cirúrgica pode ser mais severa que a natural, levando a riscos como osteoporose precoce ou problemas cardíacos se não tratada com reposição hormonal ou soluções naturais, como dieta rica em fitoestrógenos de soja e exercícios para fortalecer ossos. Em casos de câncer mais grave e avançado, a histerectomia pode ser ampliada, ou seja, além do útero, outras estruturas podem ser retiradas, como ligamentos que sustentam o órgão, ovários, trompas, linfonodos, alguns vasos sanguíneos e até parte da vagina. Mas isso só acontece em situações mais sérias, quando realmente há risco maior para a saúde da mulher, como metástases ou invasão de tecidos vizinhos, garantindo que o câncer seja removido o máximo possível para aumentar as chances de cura. Uma dúvida muito frequente é se fica algum vazio dentro da barriga depois que o útero é retirado. Pode ficar tranquila, porque isso não acontece. O útero ocupa um espaço pequeno na região pélvica. Quando ele é retirado, outros órgãos, como o intestino e a bexiga, se acomodam naturalmente nesse espaço. Nada fica oco, nada fica solto.
No caso da vagina, se o colo do útero foi retirado, são feitos pontos internos para que tudo cicatrize corretamente. Ela volta a ficar firme e normal, como era antes. O corpo da mulher é muito inteligente e se reorganiza após a cirurgia. Se você tinha essa dúvida sobre ficar um vazio por dentro, comenta aqui embaixo, porque muitas mulheres também se perguntam isso. O que ninguém te conta é que essa reorganização é tão eficiente que em poucas semanas você nem sente diferença interna, mas é essencial seguir orientações pós-operatórias para evitar aderências ou inflamações. Agora é importante falar sobre as consequências após a cirurgia. A primeira delas é a recuperação. Tudo depende do organismo da mulher e do tipo de cirurgia realizada. Quando é por vídeo, a recuperação é mais rápida. Você pode voltar a atividades leves em dias, com menos dor e mobilidade melhor. Quando é aberta, o tempo é maior e exige mais cuidado, como repouso prolongado e cuidados com a incisão para prevenir infecções. Também depende se a cirurgia foi ampliada ou não, o que pode estender o tempo de hospital para uma semana ou mais. Se a mulher retirou o útero, mas manteve o colo do útero, ela precisa continuar fazendo o exame preventivo, o Papa Nicolau, para rastrear o câncer de colo. Se o colo foi retirado, não há mais necessidade desse exame específico, mas o acompanhamento com o ginecologista continua sendo fundamental para prevenir outras doenças, como checagens de ovários preservados ou avaliações hormonais regulares. Outra consequência possível é a menopausa inesperada. Como eu expliquei, os ovários produzem os hormônios que controlam os ciclos menstruais e a ovulação. Com o tempo, eles vão diminuindo a atividade naturalmente. Mas quando são retirados cirurgicamente, essa transição acontece de forma brusca. A mulher sente todos os sintomas de uma vez só: calor intenso, suor, irritabilidade, insônia, secura vaginal. Tudo isso pode aparecer de repente, revelação exclusiva. Para mitigar isso, soluções naturais como chás de camomila para insônia ou óleos essenciais para secura podem ajudar, mas sempre com orientação médica para evitar interações. Outra dúvida comum é se o parceiro percebe que a mulher retirou o útero durante a relação íntima. E a resposta é não. Nem ele percebe, nem você. As terminações nervosas responsáveis pelo prazer estão principalmente no clitóris e na entrada da vagina. O útero quase não participa dessas sensações. Inclusive, muitas mulheres relatam que após a cirurgia passam a sentir mais prazer e mais libido, porque acabam os sangramentos, as dores e os desconfortos que atrapalhavam a vida sexual. Alerta importante: isso pode empoderar sua intimidade, mas se houver secura devido à menopausa, lubrificantes naturais à base de água são uma solução simples e eficaz. Também é importante esclarecer que a histerectomia não causa prolapso de órgãos. Prolapso é quando algum órgão sai pela vagina. Estudos mostram que menos de 5% das mulheres que fizeram a cirurgia tiveram esse problema, um índice praticamente igual ao de quem nunca operou. O que aumenta o risco de prolapso são fatores como muitos partos vaginais, tosse crônica, carregar muito peso e fraqueza dos músculos do assoalho pélvico. Soluções naturais como exercícios de Kegel podem fortalecer essa área e prevenir, independentemente da cirurgia. Quando uma mulher recebe a notícia de que vai precisar retirar o útero, é normal ficar assustada. Mas você precisa entender que, em muitos casos, essa cirurgia é necessária, pode evitar problemas futuros e até salvar sua vida. O mais importante é procurar um médico que esclareça todas as suas dúvidas, que utilize técnicas adequadas e que te ajude a manter sua qualidade de vida ou até melhorar. Um cirurgião experiente pode fazer toda a diferença, garantindo que você saia fortalecida. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. E se você quer continuar aprendendo sobre saúde feminina, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Informação salva. Mulher informada, ninguém controla.